Paz do Senhor, povo de Deus, amém? Estamos aqui mais uma vez com o nosso devocional Café da Manhã com Cristo. O café está aqui e a palavra está aqui, amém? Glória a Deus. Queridos, e hoje a palavra do Senhor, o que Ele quer falar aos nossos corações, está lá em Marcos 4, versículo 35, que tem como título Jesus acalma a tempestade. Irmã Denise, já escutei demais essa pregação. Eu também, queridos. E cada vez que eu ouço essa pregação, o Senhor ministra no meu coração, transforma a minha vida. E aqui Ele vai trazer algo sobrenatural para nós, amém? E eu quero te pedir que quando você assistir o vídeo, se você sentir no coração de compartilhar com pessoas que necessitam ouvir a palavra, que você possa transmitir também através do compartilhamento a palavra do Senhor. Deixa o seu like, deixa o seu comentário para mim entender se realmente eu estou dentro do propósito do Senhor. Não que eu precise ser aprovada pelo homem, mas eu sei que eu sou aprovada pelo Senhor. Amém? Foi um chamado dele na minha vida. E eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Amém? E a palavra de Deus diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: Passemos para outra banda. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. Então Jesus estava no barco e com eles estavam outros barquinhos ao redor. E levantou-se um grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada. E despertando-no, dizendo-lhe: Mestre, não se te der que perecemos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Ai, queridos. Quando eu leio essa passagem, Jesus acalmando a tempestade, Jesus despertando daquele sono e fazendo algo para acalmar o nosso coração. A palavra de Deus, ela diz assim, que Jesus estava pregando, o ofício de Jesus era esse, ensinamento, mestre, né? Aqui dentro do barquinho é chamado de mestre. Então, narra que ele estava numa aldeia e aí ele encerrou aquilo ali e houve a necessidade de ir para outra banda. É a necessidade do evangelho, queridos. Pessoas sendo salvas pela palavra do Senhor. Então ele entra dentro do barco e passamos para outra banda. Só que a gente pensa assim, meu Deus, mas a outra banda dá para ver. Não, não era tão perto. Porque a palavra de Deus narra que Jesus cochilou, ele dormiu naquele meio tempo. E quando ele estava dormindo, queridos, as ondas começaram a ser profundas, a açoitar aquele barco, os barquinhos, a encher de água. E Jesus dormindo tranquilamente. E os seus discípulos desesperados, vai lá e acorda, mestre. Olha o que está acontecendo. Será que o Senhor não está sentindo as ondas de jogar o barco para um lado e para o outro? E Jesus simplesmente desperta. E no momento ele se levanta e diz: acalma-te, aquieta-te, cala. E tudo foi cessado, queridos. Porque que muitas vezes eu e você passamos por dificuldades? Por que muitas vezes eu e você estamos no barco e a gente não consegue enxergar Jesus conosco? Por que quando eu e você está num barco, numa situação difícil, a gente só consegue enxergar a onda alta? Nós só conseguimos enxergar o vento tempestuoso, nós só conseguimos enxergar o barco sendo açoitado para lá e para cá, a nossa vida sendo levada para lá e para cá, e nós não conseguimos enxergar a essência que está na nossa frente, nós não conseguimos enxergar a calmaria que está junto conosco, queridos. Olha só o contraste. O barco era açoitado para lá e para cá e Jesus dormindo junto conosco no nosso barco. E hoje não é diferente, queridos. A nossa vida pode estar sendo levada do lado para mas Jesus está conosco. Antes de começar essa palavra, eu chamei Espírito Santo, senta comigo nessa mesa. Participa comigo da tua palavra, me usa na tua palavra. Convida Jesus, queridos.
Porque muitas vezes nós convidamos Jesus para estar no nosso barco, mas nós não queremos mais nada, simplesmente fica aí, Jesus. Senta aí nesse canto aí. Porque quem vai comandar o barco agora sou eu. Mas fica aí. E Jesus fica, queridos. Porque ele é cavaleiro. Ele só vai agir quando nós dermos liberdade para ele. Pensa que os discípulos foram lá acordar. Se os discípulos não fossem acordar Jesus, ele ia permanecer. Mas nós temos que sentir que Jesus é necessário na nossa vida, queridos. Por que quando está tudo bem, nós sentamos Jesus lá no canto e diz para ele, fica aí, Jesus. Porque agora minha vida está boa. Agora eu estou colhendo os frutos. Mas quando você foi plantar a sua semente, chorando, quem estava do seu lado? Quem caminhou contigo? Jesus. Jesus andou com você na hora mais difícil, nos momentos mais tribulosos, no momento em que seu barco estava indo a pique. Jesus estava contigo. Por que na hora de colher os frutos, Jesus tem que ficar excluído? E Jesus desperta daquele sono, quando tudo para os discípulos parecia estar perdido, assim como para mim e para você, queridos. Quantas vezes nós acordamos na segunda-feira e pensamos, hoje não tem mais jeito, a porta não vai abrir, a despensa não vai ser suprida, a saúde não vai ter solução, o casamento já está praticamente enradicado, acabado. Por que muitas vezes nós imaginamos desse jeito, sabendo que Jesus está do nosso lado? Basta falar, Jesus, hoje é segunda-feira, ainda que a porta não abra, mas o Senhor está comigo. Ainda que as ondas não se acalmem, mas Jesus, o Senhor está comigo. E sabe o que o Jesus manda de dizer, queridos? Que na segunda-feira, em que a porta não irá abrir, pelas suas mãos, ele te diz, abra-te porta. Abra-te porta. Talvez no seu casamento já está tudo ao ponto de acabar. E você diz, Jesus, não tem mais solução. Nem para mim, nem para ele ou para ela. E você desperta Jesus. E Jesus diz, volta tudo. Organização. Restauração. Jesus, numa voz de comando. Talvez você não vai ser passe de mágica, porque nós sabemos que no mundo espiritual não existe mágica. Mas existe processo. E quando você despertar Jesus, ele vai entrar com processo. Amém? E talvez você pense assim, meu Deus, a minha despensa. Meus filhos vão ficar com fome, minha esposa, meu marido. E Jesus entra. E ele começa a profetizar na sua vida. O derramar da graça dele. O derramar da prosperidade dele na sua casa, na sua despensa. Na sua saúde, queridos. Desperta Jesus, ele está aí do seu lado. Convide ele para participar agora da sua colheita. Convide Jesus para estar contigo nesse momento. Ele está do seu lado, ele está dormindo aí, queridos. Mas eu me pergunto, será que Jesus realmente estava dormindo? Eu penso que Jesus estava fazendo um teste, assim como ele faz conosco. Até onde vai a nossa fé? Porque no finalzinho aqui, que ele fala para os discípulos, porque sois tão tímidos, ainda não tendes fé? Queridos, que eles mandavam que Jesus via um cego enxergar, coxo andar, mudo falar, demônios ser expulsos, mulheres serem curadas de 12 anos de fluxo de sangue, sogra de Jairo sendo curada de uma doença, de uma enfermidade, a sogra de Pedro, filha de Jairo também, perdão. E aqueles homens ainda não tinham fé, não podiam simplesmente também fazer o que Jesus fez. Acalma-te, cala-te. Muitas vezes Jesus está conosco, olhando o que nós estamos fazendo. Sendo que Jesus tem que estar participante conosco em todo o tempo. Vai no mercado? Jesus, vamos comigo. Vai para o trabalho? Jesus, vamos comigo. Que ele possa fazer parte, queridos. Parte desse ambiente que nós vivemos. Eu fico maravilhada quando eu me emociono. Quando eu vejo Jesus levantar naquele barco e dizer, cala-te.
Aquieta-te. Hoje a palavra do Senhor para nós é que possamos chamar Jesus para participar conosco do nosso barco, da nossa vida. Ele está ali dormindo, mas chama ele, acorda ele. Diga, Jesus faz parte da minha vida. Porque até aqui eu vim sozinho. Até aqui eu vim sozinha, mas eu percebi que sem o Senhor eu não consigo mais. Porque as ondas são muito, muito fortes, Senhor. As ondas são muito altas. E eu, na minha pequenez, serei tragado pela situação. Serei tragado pelas circunstâncias. Mas com o Senhor, no meu barco, as ondas vão ter que te obedecer. As ondas vão ter que se acalmar, se aquietar. A situação vai ter que ser transformada. Porque onde Jesus chega, queridos, aonde Jesus é convidado, o milagre acontece. E hoje o Senhor possa fazer um milagre na sua vida, assim como Ele já tem feito na minha vida, a partir do momento em que nos posicionamos diante do Teu Evangelho. O Senhor te chama, o Senhor tem pressa da tua vida, Ele tem pressa de te usar, queridos. Seja dentro do barco ou fora do barco, seja de uma banda, seja da outra banda, seja no teu trabalho, na tua casa, na tua igreja, aonde você colocar a planta dos pés, Jesus tem pressa em te usar. Amém? Venha e seja transformado pelo Evangelho do Senhor. Que nesse dia o Senhor possa te abençoar, derramar a graça dele sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre onde você colocar a planta dos pés, tudo que leva o seu nome, esteja guardado debaixo dos pés e das mãos poderosas do Senhor Jesus. Amém? Beijo e que o Senhor possa nos abençoar para outro dia estarmos aqui trazendo esse momento tão maravilhoso, tão delicioso, que é o café da manhã com Cristo, nosso devocional, o qual o Senhor me confiou. Amém? Aleluia. Glória a Deus.